Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Já começo o vídeo convidando você, né, amigo rubro-negro, para inscrever no canal, cara. Aperta o botão de inscrever, sejam todos muito bem-vindos, dá uma verificada aí se você realmente está inscrito, às vezes o YouTube dá aquela bugada, fechado? Galera, deixa um like, a sua curtida também é muito importante. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Baixe já o OneFootball, fique por dentro de tudo que acontece no mundo da bola. O link está na descrição desse vídeo, é gratuito e tem duas novidades no aplicativo, né? Tem a aba de explorar, a lupa para você pesquisar, seja por uma equipe ou até individualmente sobre algum jogador. Aí você vê lá a estatística, vê resultados, notícias em tempo real e também, obviamente, você como torcedor rubro-negro escolhe lá time do coração, Flamengo, logicamente, você assiste os melhores momentos após a partida, então são os highlights em alta definição. Então uma oportunidade para você saber logo instantaneamente o que aconteceu na partida do Flamengo, os melhores momentos também no aplicativo do OneFootball, é gratuito, baixe já o link na descrição, fechado? Bom, galera, vamos falar logicamente sobre alguns tópicos, né, sobre essa entrevista do Jorge Jesus para o programa Bem Amigos do Sport TV, apresentado pelo Galvão Bueno, mas logicamente exclusivo por respeito ao torcedor do Flamengo e a todos os inscritos que nós temos aqui, que logicamente do país inteiro, né, o Flamengo, por mais que algumas pessoas ignorem, ele é um fenômeno social, isso faz parte do DNA do Flamengo. Se não fosse isso, se não fosse o ser Flamengo, o Flamengo seria um clube igual aos outros, porque título o Flamengo tem, os outros também tem, craques o Flamengo tem e teve e os outros também tem, então isso não diferenciaria a ninguém. O que faz o Flamengo ser diferente, o que faz o Flamengo ser Flamengo, é você ser Flamengo nesse território nacional e até mesmo internacional, né? Então, obviamente, eu tenho que passar por isso, inclusive por respeito a vocês. Ontem eles tiveram, né, a oportunidade de consertar um equívoco ao off-Rio, né? Aqueles que não são do Rio de Janeiro, mais do que isso, cara, os que não são do Leblon, do metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro. Mas, muito pelo contrário, eles foram contra, então, e aí eu dei uma olhada rápida uma olhada rápida nos artigos, né, que falam sobre os conselheiros do Flamengo. Entre 9 desses direitos que ele tem, apenas um tem relação com a sede do clube, seja para você usufruir, seja apenas um, os outros 8 não tem a ver com isso. E assim, infelizmente, eles vão à contramão do que é realmente o Flamengo, né? O Flamengo é multirregional, o Flamengo ele é multicultural, mas aqueles que estão lá, infelizmente, não enxergam dessa forma, um enorme desconhecimento e ignorância sobre, inclusive, a instituição que eles estão e a instituição que eles representam. Lamento muito aos amigos aí rubro-negros, aos inscritos rubro-negros, sobretudo aos que estão fora, não apenas da região mais cara, metro quadrado da cidade, mas principalmente aos que estão fora do Rio de Janeiro, o off-Rio, né? Como assim são considerados. Infelizmente, eles só querem o dinheiro de vocês e quando vocês vão na arquibancada, fazem show, é bacana, né? No Piauí, eles gostam, postam na rede social, mas quando a gente vê de fato algum movimento que seja, né, agregar, eles não querem. Bom, vamos falar sobre um pouco melhor, o assunto é um pouco melhor, vamos falar sobre essa entrevista do Jorge Jesus. Eu tô aqui com uma cola, porque eu tenho alguns tópicos. O Jorge Jesus é um baita de um personagem, obviamente, e mais do que trazer assuntos especulativos do seu futuro, que inclusive isso é de interesse grande, ele falou algumas coisas, falou sobre futebol, falou sobre o Flamengo, falou sobre o Flamengo de 2019, alguns pontos importantes, né? Entre esses, ele fala, primeiro que chama atenção, né? Ele fala e verbaliza o jogo contra o Liverpool, né? Que o Flamengo fez uma grande atuação e ele cita 3 jogadores que para ele não estiveram na sua melhor forma, né? Não tiveram o melhor desempenho. Gerson, Everton Ribeiro e Gabigol. Curiosamente, né, e não à toa, jogadores ali, né, do eixo da ligação até a decisão ali, de fato estiveram um pouco mais apagados, e ele cita, né, e ele já falou inclusive com os jogadores, então por isso que ele não teve nenhum constrangimento em citá-los. Outra situação que ele fala é sobre quando perguntam para ele qual é o ponto forte do Flamengo de 2019. E aí, curiosamente, eu gostei da resposta, porque quando vocês me perguntam em live, ou quando eu participo, né, em live de algum colega comunicador e tal, a minha resposta ela acabou casando. Então, quer dizer, eu acho que eu enxerguei bem, pude acompanhar e pude enxergar bem aquele Flamengo de 2019. E ele cita que o ponto forte daquele Flamengo de 2019 era o Flamengo sem bola. E é justamente aquilo que a gente fala, né? Era o Flamengo ser coordenado no período que não tinha a bola, né? Era os jogadores estarem coordenados para quando eles estivessem sem a bola, eles saberem recuperá-la, ou quando eles estavam sem a bola na fase ofensiva, eles saberem ocupar o espaço. Era um Flamengo que hesitava pouco, errava, obviamente que errava, mas errava pouco, e o Flamengo sem bola, eu
concordo com o Jorge Jesus, é aquilo que a gente já havia falado, era o Flamengo que sabia também o que fazer sem ela. E aí ele acaba trabalhando um pouco mais esse aspecto do sem bola, né? Cita aquele exemplo, inclusive estava na coletiva quando ele fala sobre isso. É curioso, de fato, que o jogador ele fica, sei lá, cerca de apenas 5% da partida, né, dos 90 minutos, ele fica com a bola, né, que seria 4 minutos. Isso ele até deu uma exagerada, ele traz até o Messi, né, um expoente, um cara completamente fora da curva, um dos maiores. Mas se você pega dentro dos comuns, né, é menos do que isso, né? É 1 minuto e meio, 2 minutos. Então ele fala da importância do jogador saber jogar sem a bola. Isso de fato ele é fundamental, né? Você não hesitar, você saber ocupar o espaço quando você está ofensivamente, defensivamente, fazer as ajudas mútuas, né? Você saber fazer a sobra quando é necessário. Então, enfim, a movimentação, a sua orientação corporal, inclusive fala-se muito disso sobre a bola coberta e a bola descoberta, né? Quando você está com a bola coberta, você tem um movimento, né, corporal, você tem que fazer um tipo de ação corporal. Quando a bola está descoberta, você tem que mudar completamente a sua orientação corporal, a sua orientação de espaço, ela muda. Isso, obviamente, os jogadores do Flamengo assimilaram muito bem aquela linha defensiva de jogadores que sabiam assimilar bem, conseguiram praticar e não à toa o Flamengo conseguiu o resultado. Ele traz isso. Um ponto que o Jorge Jesus fala muito sobre nessa entrevista é sobre ambição e comprometimento. Não apenas dos treinadores, mas dos jogadores. Então fica muito claro, né, que o Jorge Jesus, ele foi óbvio, apesar de hoje algumas pessoas estarem meio que ignorando ou meio que virtualizando, né, a humanização do jogo que é jogado pelos jogadores. O Jorge Jesus fala muito sobre isso, né, sobre os jogadores. Aí tem uma frase que é interessante, que ele fala que o treinador ajuda os jogadores a serem melhor, né, e os jogadores também ajudam o treinador a ser melhor. De fato é uma via, né? São duas vias ali e a gente acaba esquecendo, né? A gente acha só que o treinador ele tem influência sobre os jogadores, seja positivo ou seja negativo. Agora, obviamente, quem executa o jogo, cara, são os jogadores. Então eles têm influência também sobre o treinador, né? Se eles executarem errado, a gente vê isso acontecendo. Se eles executarem mal ou executarem errado, a culpa vai sempre para o treinador. Então de fato essa via, é muito curioso ele ter falado sobre isso, e eu vejo quando ele fala sobre compromisso, sobre ambição, sobre essa simbiose, treinador com o grupo, né, com os jogadores. Inclusive ele trata, né, ele passa pela questão daquela promessa que ele teve com os jogadores após a partida do Liverpool da decisão em 2019, que ele havia prometido, né, que eles estariam ali novamente no ano seguinte, em 2020, e que o grande adversário do Flamengo seria o próprio Flamengo, mas na questão, no âmbito também, dentro de campo esportivo, na questão da ambição, do quanto ele ia conseguir mover aqueles caras que já chegaram no topo, né? E ele fala, né, que o mais difícil não é você chegar no topo, é você manter, obviamente, porque passa pela questão do comprometimento da ambição. Um comprometimento coletivo, né, que é necessário uma ambição individual. Então aquele atleta está disposto, né, ao comprometimento coletivo. Curioso também ele ter passado e falado sobre isso. Um outro ponto que ele fala até sobre crítica antes de chegar à seleção brasileira, antes de chegar à Copa do Mundo, ele fala sobre o fair play no futebol, é uma treta, não exclusivamente do futebol brasileiro, né? Ele fala que o fair play no futebol é uma treta, é uma mentira. Isso é verdade, né? Inclusive os próprios jogadores dele, vamos aqui, né, olhar para o nosso próprio umbigo, também pratica isso, seja fazendo cera com o Diego Alves, seja tentando ludibriar o árbitro, pulando dentro da área com o Gabigol, com o Bruno Henrique. Então os próprios jogadores dele fazem isso faz qualquer lugar do mundo faz, alguns mais do que outros. Inclusive ele fala da Arábia, que era um absurdo, mas sempre falando, né, que isso é de responsabilidade dos treinadores, porque afinal são os treinadores que motivam, que fomentam, né, a atitude desta dos jogadores. Apesar disso já ser muito cultural, inclusive na base já é cultural isso, de qualquer forma já é praticado isso, não é podado pelos treinadores da base, de qualquer forma a gente vê muito isso. Isso inclusive me irrita, eu acho nada benéfico ao futebol mundial. Falando sobre o Mundial, ele fala sobre a Copa do Mundo, né? Ele fala sobre o grupo do Brasil, obviamente abre o alerta à Sérvia, né? Como uma equipe que gosta de jogar, que tem jogadores importantes, inclusive jogadores esses com que ele trabalhou recentemente. Então ele fala bem da Sérvia, né? Acredita que seja um grande adversário à seleção brasileira. E a seleção brasileira acabou entrando na pauta do Galvão Bueno e dos colegas lá, jornalistas que estavam perguntando, que ele fala sobre ser treinador da seleção brasileira, essa possibilidade, e aí deixou bem explícito que não iria rejeitar. Então acredito que seria de fato um plano de carreira do Jorge Jesus a partir da saída ali do Tite, se houver
uma proposta da seleção brasileira, acredito que o Jorge Jesus aceitaria. Porém, o presidente do Fenerbahçe está querendo de qualquer forma, né? O Jorge Jesus, ele mesmo revelou que já teve 6 convites para que ele seja o novo treinador, e aí ele até diz, mas aí depende, né, a confederação, no caso a CBF, ela tem que negociar com o clube, porque qualquer treinador que o Brasil vai escolher, inclusive ele possivelmente, vai estar empregado, então tem que pagar multa, o treinador tem multa, enfim, não é uma situação muito fácil, exceto se for um treinador que esteja num clube brasileiro, porque obviamente tem uma conversa política um pouco maior, então ele mesmo acaba revelando, como ele revelou em seleções que ele teve já 2 convites, nós já sabíamos de um, que era da seleção chilena, ele fala sobre a seleção chilena, a outra ele deixa em aberto, podendo ser Equador, Colômbia e Peru, possivelmente, né, ser Colômbia ou a seleção equatoriana. E uma palhinha que ele dá, muito breve, ele se sente meio que desconfortável, fica nítido na entrevista, é quando o Eric Faria, ele traz a bola do legado Jorge Jesus no Flamengo. Ele confirma que realmente era tudo fechado, que ninguém tinha acesso a nada, que ele limitava o acesso. Inclusive ele traz o exemplo no Benfica, né? No centro de treinamento do Benfica tinha algumas câmeras, ele tira aquelas câmeras, então um pouco daquilo que a gente já imaginava, né? Ele acaba confirmando, ele não entra muito em detalhes, ninguém vê, ninguém viu, e não vai ver. Esse é o trabalho dele, ele rejeita. De fato, como ele traz, é um trabalho autoral de treinamento, de metodologia, essa periodização dele, né, de treinamentos. Então ele acha justo e não gosta realmente que ninguém veja. Por isso que realmente quando ele sai da forma repentina, a verdade também tem que ser dita. Todo mundo fica com cara de panaca sem saber absolutamente o que fazer. Não é tão fácil assim reproduzir, porque não é ver o jogo de futebol e analisar o jogo de futebol. É analisar o dia a dia, e essa metodologia ela é muito específica e ninguém tem acesso. Ele deixa bem claro a isso, não tem vergonha de dizer sobre essas restrições. Beleza, galera? Um forte abraço a vocês, continue se cuidando, deixem um like que é muito importante, que a gente vai se vendo por aqui. Um abração, tchau, tchau.